Olá! Dando então continuidade à nossa resolução de problemas, hoje nós vamos resolver o problema de número 3. Mas antes de resolver esse problema, eu tenho uma dica para te dar. Se você ainda não está inscrito no canal Math for All, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para receber outros vídeos como este toda semana. Bem, esse nosso problema de número 3 está na nossa lista de exercícios que foi adicionada à descrição do vídeo de combinações. Então, se você ainda não resolveu esse problema, pausa aqui esse vídeo, volta lá na minha aula 1 de combinações. Na descrição do vídeo você vai encontrar um PDF com a lista de exercícios. E aí você tenta resolver e só depois volta para cá, ok? Dentro dos comentários aqui você pode dizer, por exemplo, se a sua solução foi igual à minha, se ela foi diferente, comentar a sua solução ou deixar alguma pergunta, enfim, interagir comigo. Vamos para essa solução desse problema número 3. Quantos são os números naturais de 7 dígitos nos quais o dígito 4 figura exatamente 3 vezes e o dígito 8 exatamente 2 vezes? Vamos lá. Primeira solução. Eu quero compor um número de 7 dígitos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu devo observar que ele falou aqui número natural, ou seja, eu tenho que ter aqui no início um algarismo diferente de zero. Então, para fazer essa contagem, eu vou dividir em 3 situações. A primeira situação é quando eu não começo nem por 0, nem por 4 e nem por 8, ok? Então, não começa por 0, 4 ou 8, certo? A nossa segunda situação vai ser quando começa pelo 4 e a nossa terceira e última situação vai ser quando começa por 8. Ok? Tudo bem. No primeiro caso, a gente então tem quantas possibilidades? Se eu não posso começar nem por 0, nem por 4 e nem por 8, me sobraram então 7 algarismos para preencher aqui. Tudo bem. Agora eu tenho que inserir o número 4 3 vezes, né? O dígito 4 ele aparece exatamente 3 vezes. Como eu posso fazer isso? Se eu tenho 6 vagas e eu tenho que colocar o mesmo algarismo 3 vezes, então tudo que eu tenho que pensar é em fazer uma combinação de 6 tomados de 3 a 3. Então, a gente vai fazer o seguinte, esse 7 eu vou multiplicar, né, pela combinação de 6 elementos tomados de 3 a 3. Por quê? Porque eu tenho 6 vagas e vou inserir 4 algarismos, 3 algarismos 4. Eu vou apenas ilustrar uma das situações possíveis, ok? Pode ser que o 4 apareça, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui e, por exemplo, aqui. Tudo bem? Só para a gente fixar ideias. Uma vez, então, preenchido aqui com os 4, agora eu vou acrescentar os 8 e eu tenho que colocar o número 8 duas vezes. Então, perceba que como eu tenho 3 vagas, eu posso, então, fazer isso da seguinte forma. Uma combinação de 3 tomados 2 a 2. Então, por exemplo, eu posso ter o algarismo 8 aqui e aqui. Sobrou, então, mais uma vaga. E essa vaga corresponde a um algarismo qualquer, diferente de 4 e diferente de 8, mas que pode ser 0. Então, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 8 possibilidades. Então, eu vou multiplicar aqui por 8. Então, a nossa primeira contagem vai resultar em quê? Vai resultar em 8 vezes 7. Aqui eu tenho 6 fatorial dividido por 3 fatorial, não é isso?
6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial, vezes combinação de 3, 2 a 2, 3 fatorial dividido por 2 fatorial, 1 fatorial. Por enquanto deixa assim, vamos agora fazer a contagem número 2, tá ok? Contagem número 2. Vamos pensar então no nosso segundo caso. O nosso segundo caso, eu agora vou começar o algarismo por 4. Então vamos aqui apagar e começar de novo o nosso raciocínio. Vamos começar agora pelo algarismo número 4. A gente vai então perceber que quando eu começo pelo algarismo 4, eu não preciso me preocupar mais com a possibilidade de zerar na primeira entrada, no primeiro dígito, justamente porque eu já comecei por um número diferente de zero. Então a gente vai fixar aqui o dígito 4 e vamos preencher as outras vagas. Bom, tem 6 vagas sobrando e eu quero inserir agora quantos números 4? Eu quero inserir o 4 duas vezes, porque eu tinha que inserir 3, mas aqui a primeira já foi selecionada. Então, eu vou ter uma combinação onde eu tenho 6 vagas e agora eu tenho apenas 2 dígitos para preencher. Por exemplo, vou colocar aqui só para a gente fixando ideias, só para ilustrar. Essa é uma das possibilidades. Agora eu vou inserir o dígito 2 e eu posso fazer isso de quantas maneiras? Eu posso fazer isso de... Eu tenho agora 4 vagas, não é isso? Então eu posso fazer isso de combinação de 4 tomados 2 a 2 maneiras. Então pode ser, por exemplo, aqui e aqui. Teríamos aqui um dígito 2, aqui outro dígito 2. Pois bem, o que sobrou agora são 2 vagas onde eu posso colocar qualquer número diferente de 4 e diferente de 2. Então aqui eu vou colocar 8 possibilidades e aqui também eu tenho 8 possibilidades. Então eu vou ter que multiplicar aqui por 8 e também vou multiplicar aqui por 8. Vamos lá, desenvolvendo aqui essa combinação, eu vou ficar com o quê? Aqui é 8 ao quadrado, vou colocar aqui na frente, né? 8 ao quadrado vezes combinação de 6, 2 a 2 é o mesmo que 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial, vezes combinação de 4, 2 a 2 é o mesmo que 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Por enquanto deixa assim, vamos agora calcular o caso número 3, a quantidade de caso número 3. No número 3, a gente agora vai começar pelo algarismo 8 e vamos avaliar as outras possibilidades. Começando agora pelo 8, eu tenho que inserir 3 vezes o dígito 4. Então, ainda sobraram 6 vagas. Utilizando o mesmo raciocínio que a gente empregou aqui no início, eu vou então ter uma combinação de 6 tomados 3 a 3, né? E aqui eu vou inserir então o número 4, por exemplo, aqui, aqui e aqui. É só uma das situações possíveis, tudo bem? Agora eu vou inserir o número 8, e aí eu tenho que fazer isso apenas, eu só tenho um único dígito, né? Um único para inserir. Então é uma combinação onde eu tenho 3 espaços, mas eu só tenho um dígito para inserir. Por exemplo, aqui. E novamente sobraram 2 vagas, onde eu posso colocar qualquer número diferente de 4 ou de 8. Então aqui são 8 possibilidades e aqui são 8 possibilidades. O que vai me fazer multiplicar por 8 vezes 8. Então como vai ficar? Combinação de 6 tomados 3 a 3, ou seja, vamos colocar aqui o 8 ao quadrado na frente, tá? 8 ao quadrado vezes combinação de 6, então é 6 fatorial dividido por 3 fatorial, 3 fatorial, vezes 3 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 2 fatorial. Então tudo que a gente precisa fazer é resolver esses fatoriais e adicionar todos esses resultados. E aí a gente vai chegar na solução do nosso problema, na resposta do nosso problema. Vamos então desenvolver o primeiro deles. A gente tem então 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 vezes 2 vezes 3 fatorial vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Então a gente pode simplificar
E aqui a gente vai obter 3 vezes 2 eu posso simplificar com 6. Então, o que a gente vai obter aqui? 8 vezes 7 é 56. 56 vezes, aqui eu vou ter 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Por enquanto eu vou deixar assim, ok? Vamos agora para esse segundo. Então, a gente tem 8 ao quadrado, isso é 64, vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, desenvolvendo ali o 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes 4 fatorial, vezes 4 fatorial, que eu posso escrever como sendo 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 vezes 2 fatorial. Estou escrevendo assim só para ficar evidente quem é que eu vou cancelar. Então, eu posso cancelar também 4 fatorial com 4 fatorial. Perceba que 2 vezes 2 é 4, então também posso simplificar com o numerador. 64 vezes 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90. Então, 64 vezes 90. Por enquanto, vou deixar assim. Vamos então para o último. Eu tenho 64 vezes 6 vezes 5, né? Vamos desenvolver o fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aliás, perceba que o que a gente está desenvolvendo aqui é exatamente essa mesma continha que a gente fez aqui em cima, não é isso mesmo? Olha, aqui você só trocou a ordem. Então, essa conta você já fez aqui em cima. Isso significa que esse resultado aqui é o mesmo que você tem aqui em cima, né? Que é 60. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa adicionar esses 3 resultados. Então, eu vou adicionar esse e esse. Ao adicionar aqui, então, perceba que eu tenho aqui um 60, eu vou poder colocar em evidência. Então, fica 56 vezes 60. Esse foi o motivo da gente não querer multiplicar antes, porque a gente percebeu que poderia aqui colocar em evidência, mais 64 vezes 90. Tanto eu poderia ter colocado o 64 em evidência, como eu posso colocar o 60 em evidência. A vantagem de colocar o 60 em evidência é que quando eu somar 56 mais 64, esse número aqui vai ficar redondo. Então, isso vai facilitar os nossos cálculos, ok? Vamos então agora passar para o lado de cá. Vamos passar para esse lado aqui. Então, a gente vai colocar aqui agora o 60 em evidência, tá? Vamos colocar então 60 em evidência. Aqui sobra 64 mais 56 mais 64 vezes 90, eu vou escrever como sendo 60 mais 4 vezes 90, ok? Muito bem. 64 mais 56 é precisamente 120. Então, a gente vai ficar com 60 vezes 120. Mais 6 vezes 9 é 54. Então, eu vou ficar com 54, acrescento 2 zeros. 4 vezes 9 é 36. Então, 36, acrescento 1 zero. E o nosso resultado, então, vai ficar como? 6 vezes 12 é o mesmo que 72. Então, 72, acrescento 2 zeros. 5.400 mais 360 é 5.000. 4 mais 3, né? 760. Totalizando, 5 mais 7, 12. Né? 2 mais 7, 9. 12.960, que é o nosso resultado.